Olá, alunos do segundo ano, vamos começar agora a nossa segunda aula do quarto bimestre. Tá ali o primeiro ali, mas tá errado, tá joia? Então vamos lá, vamos falar das teorias demográficas. Vocês já devem ter ouvido falar das teorias demográficas. Basicamente a gente tem três, né? A teoria malthusiana, a teoria não malthusiana e a teoria reformista. Alguns autores colocam que a transição demográfica seria uma teoria. Entretanto, a transição demográfica está acontecendo do ponto de vista estatístico, ela acontece, então não é simplesmente uma teoria, né? É uma análise de alguma coisa, mas teoria, a gente coloca essas três. Vamos começar pela teoria malthusiana. Todo mundo já ouviu falar em Thomas Malthus. Então essa teoria foi criada por Thomas Malthus, né, quando ele escreveu um livro, Ensaios sobre a População, acho que a tradução em português do livro ficou desse jeito, em 1798, quando ocorreu um forte crescimento populacional na Europa. Então, Thomas Malthus, morando ali na Inglaterra, ele viu que a Grã-Bretanha, por exemplo, teve, em pouco menos de 10 anos, teve quase que um aumento populacional que levou a dobrar a população da Grã-Bretanha. Então, a partir desse contexto que ele vivia, ele começou a fazer a sua teoria. Então, para o autor, a produção de alimentos não seria suficiente para alimentar tantas pessoas. Assim, a população tenderia a crescer além dos limites de sobrevivência e disso resultaria a fome e a miséria. Então, Thomas Malthus, vamos falar primeiro de quem é Thomas Malthus. Ele foi um importante intelectual na época, né? Tinha ali conversas com David Ricardo, outros intelectuais ali daquele momento. E Thomas Malthus, quando ele escreve seu livro, ele fala que as melhorias médico-sanitárias a partir ali do início da primeira revolução industrial na Inglaterra levou a uma diminuição das taxas de mortalidade, só que as taxas de natalidade bastante elevada levou a um boom, a um crescimento populacional muito grande. E ao analisar, ele levou em conta naquele momento, naquele contexto, que o crescimento dos alimentos não acompanharia o crescimento populacional. Então, na teoria dele, ele fala que o crescimento populacional aconteceria em taxas geométricas de crescimento, né, bastante elevado, e o crescimento da oferta de alimentos aconteceria em taxas de crescimento aritmético, né, em progressão aritmética, o que não acompanharia as taxas de crescimento populacional. Para Malthus, peste, fome, guerra e outros problemas que aconteciam eram meios de controlar o crescimento populacional, já que seriam situações extremas que aconteciam devido a esse desequilíbrio entre o crescimento populacional e o crescimento da oferta de alimentos. Malthus desconsiderou as possibilidades de aumento da produção agrícola com os avanços tecnológicos. Ele percebeu que havia um crescimento da oferta de alimentos, da produção de alimentos, mas ele não levou em consideração de que maneira que a tecnologia poderia aumentar muito o crescimento da oferta de alimentos. E não previu também os efeitos decorrentes da urbanização da evolução demográfica. Obviamente ele não previu. Imagina que ele escreveu naquele momento, dentro de um contexto de forte crescimento populacional, que ninguém imaginava que as transformações urbanas e industriais que aconteceriam na sociedade levariam no futuro a uma diminuição do crescimento demográfico. Por isso que ele tinha projeções bastante pessimistas. Mas dentro do contexto que ele vivia, que ele escreveu, ele foi bem coerente com a realidade que ele vivia naquele momento. Entretanto, no futuro, essa teoria foi cair em descrédito e desmentida pela própria realidade da transformação aí. Mas naquele momento, ninguém diria que ele estava errado. Algumas pessoas discordavam dele, né? Achavam ele muito catastrófico, mas ninguém colocava ele como errado a fazer essa projeção. Então a gente tem aqui o crescimento populacional, ele colocava que o crescimento da população seria em ritmo geométrico e o crescimento da produção de alimentos seria em ritmo aritmético, né? Levando aí a um desequilíbrio e que para isso seria necessária a adoção de políticas de controle de natalidade. Mas como Malthus entendia essas políticas de controle de natalidade? Sendo alguém extremamente religioso, ele era um religioso ligado à igreja anglicana britânica lá, né? Ele acreditava que devia se postergar o casamento no momento que as pessoas casavam muito cedo, né? E que as pessoas só poderiam ter a quantidade de filhos necessário que elas poderiam cuidar nas famílias. Então ele foi um dos primeiros a pensar em políticas de controle de natalidade, né? De diferentes maneiras, mas a ideia de política de controle de natalidade, o primeiro a pensar isso foi ele. Já a teoria neomalthusiana foi a teoria que surgiu no contexto da segunda aceleração populacional, a partir de 1950 nos países subdesenvolvidos. Então, vários teóricos começaram a resgatar a teoria de Malthus, colocando que a acentuada redução nas taxas de mortalidade, né, devido aos avanços tecnológicos nos países subdesenvolvidos, né,
levou a um aumento do crescimento populacional porque as taxas de natalidade se manteram elevadas. Então, esse grande crescimento populacional nos países subdesenvolvidos seria um problema. Os teóricos relacionavam o subdesenvolvimento e a pobreza ao crescimento populacional, ou seja, os países subdesenvolvidos são pobres porque, devido ao grande crescimento populacional, esse país não tem recursos suficientes para prover educação, saúde, assistência médica, lazer, habitação, para a quantidade de pessoas que nasciam nesse crescimento populacional elevado nos países subdesenvolvidos. E que, por isso, deveria ter um controle de natalidade para diminuir as taxas de crescimento demográfico, né? E os gastos governamentais não acompanhariam esse crescimento populacional. A saída, então, seria estimular o controle de natalidade, e essa teoria, na verdade, ela serviria para mascarar os reais fatores de subdesenvolvimento, que é a grande desigualdade social e econômica, desigualdade de renda, diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, dentro do mundo moderno, urbano e industrial que a gente vive. Então aqui você tem, por exemplo, né, espetáculo do crescimento, tinha várias charges, várias coisas mostrando aí, aqui uma brincadeira bem interessante, né? Uma mãe com vários filhos pedindo esmola e a mulher oferecendo um anticoncepcional, era aquelas teorias de controle populacional para resolver o problema da pobreza. Já a teoria reformista, né, ela surgiu como contraponto à teoria neomalthusiana. Os teóricos desse pensamento afirmam que a causa da superpopulação é o modo de produção capitalista e que a sua sobrevivência exige um crescimento excessivo da população. Hoje nós já não se pensa mais assim, né? A produção capitalista não existe um crescimento excessivo da população. A relação é a seguinte, ó, a miséria seria a principal causa do acelerado crescimento populacional. Então o que acontece? Quando a gente analisa a queda das taxas de natalidade e a diminuição do crescimento demográfico nos países desenvolvidos, é que quando você promove, né, um desenvolvimento social e econômico, né, dando condições para a população, assistência à saúde e educação, né, de conhecimento dos métodos contraceptivos, as pessoas passam a ter um planejamento familiar melhor devido ao acesso à informação e conhecimento, fazendo que as taxas de crescimento demográfico diminuam. Então, na verdade, não é a pobreza que leva a um crescimento, não é o crescimento populacional que leva a um aumento da pobreza, é a pobreza que leva a um aumento do crescimento populacional. A partir do momento que a gente tiver um desenvolvimento econômico e social nos países que têm grande crescimento populacional, a tendência é que em pouco tempo as taxas de natalidade reduzam, levando a uma diminuição do crescimento populacional. Então essa teoria afirma que as reformas econômicas, né, vai permitir a melhoria do padrão de vida da população mais pobre, que vai diminuir o crescimento demográfico dessa população. Então, teoria reformista baseada nas críticas ao modo capitalista de produção estabelecido por Marx, né? E aí, aqui mostrando aqui uma foto do peso, né? Que quanto que pesa uma pessoa em relação a outra, nesse problema, as áreas de favela, e aqui mostrando que o equilíbrio nas relações dentro de uma comunidade, isso acontece quando há uma qualidade de vida e um bem-estar físico, levando a uma harmonia, o que leva a um equilíbrio das relações familiares, né, e nas relações laborais. Esse ciclo virtuoso vai levar as pessoas a ter uma autonomia, estabelecer um planejamento familiar melhor, levando à diminuição das taxas de crescimento populacional nos países subdesenvolvidos. Agora a gente vai falar sobre a estrutura da população mundial. O conhecimento da distribuição dos habitantes por idade, sexo e a população trabalhadora pode revelar dados importantes sobre a realidade socioeconômica de um país. Então, quando a gente faz estudos populacionais, né, essas variáveis são importantes para a gente analisar como está o desenvolvimento da população naquela região ou naquele país, né? Idade e gênero. Uma população com elevado crescimento demográfico geralmente contará com um número maior de jovens e crianças, né, o que acontece hoje nos países subdesenvolvidos, e uma população com baixo crescimento demográfico ou crescimento negativo, que a gente fala, uma diminuição da população, terá uma população adulta maior e principalmente mais idosos, geralmente o que ocorre num país desenvolvido. Né? Então, na estrutura da população mundial, a gente pode perceber, estou conseguindo enxergar nada aqui, peraí. A idade média da população é essa daqui. Quanto mais escuro na tonalidade de marrom, maior é a idade média da população mais velha. Quanto mais claro, menor a idade média da população. Então a gente pode perceber que países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, né, Rússia, Austrália, etc., apresentam uma idade média mais elevada.
Já países subdesenvolvidos, né, da América Latina e parte da Ásia, apresenta idade média menor. Já os países africanos, né, pode ver que os países mais claros são aqueles que a idade média da população é bem jovem, né, menos de 20 anos de idade aí, alguns países apresentam. Aqui vai mostrar, por exemplo, na Europa Ocidental e a África, e aqui a questão da Ásia, e aqui a gente tem uma média da população desse gráfico que não dá para ler porcaria nenhuma. Aqui é a estrutura da população, que também não estou conseguindo enxergar, que é razão entre homens e mulheres, né? Então, razão aqui é o número de homens para cada 100 mulheres. Então, vamos lá, ó. O que isso significa? Países em azul, tanto azul claro quanto azul escuro, você tem uma razão maior de homens do que mulheres naquela população. Por exemplo, a China é um país que tem uma razão de homens bem maior do que mulheres por causa da política de filho único e tal, que a gente vai ver depois. Já países em tonalidades de vermelho, né, apresentam uma razão de mulheres maior do que homens. Então, o que acontece em alguns países aqui da América do Sul, né, países aqui da América do Norte e principalmente em países europeus e países aqui como a Rússia e países da Europa Oriental, tem uma proporção de mulheres maior do que de homens. E os de azul têm uma proporção de homens maior do que de mulheres. Os países bem clarinhos, né, aqui a Austrália, alguns africanos e alguns da América do Sul, é quando você tem um equilíbrio entre o número de homens e o número de mulheres. Esse mapa aqui é bem interessante aí, mostrando para vocês. Aqui, por exemplo, vai dar um zoom na Europa, ó, né? O vermelho mais escuro tem razão de mulheres maior do que de homens, o vermelho mais claro aqui é uma razão menor. E aqui na Ásia a gente pode ver que Índia e China e alguns outros países asiáticos apresentam um número de homens maior do que de mulheres. Para analisar a estrutura da população mundial, a gente usa as pirâmides etárias. Então, assim, a gente viu agora, está aí escrito ali, né? Outro fator é destacar que nascem mais homens do que mulheres, né? Geralmente nascem 6 homens para cada 100 mulheres. Não sei do ponto de vista biológico o que essa merda significa. Mas a mortalidade masculina é maior do que a feminina, levando as mulheres a terem uma longevidade maior, a terem mais mulheres do que homens no planeta. Então a gente viu que a grande parte dos países tem mais mulheres do que homens e poucos países têm mais homens do que mulheres. E para fazer essa análise, geralmente a gente usa as pirâmides etárias. Então agora a gente vai estudar o que é uma pirâmide etária. Pirâmide etária é um histograma, é um gráfico que representa a estrutura de uma população por sexo e por idade. Cada parte da pirâmide representa um sexo, né? Geralmente o lado esquerdo são, deixa eu ver aqui, o lado esquerdo são os homens, o lado direito são as mulheres. Então cada parte da pirâmide representa um sexo, a base da pirâmide é a população jovem, o meio representa a população adulta e o topo representa a população idosa. Como que é feita essa divisão? População jovem de 0 a 19 anos, população adulta de 20 a 59 anos, que é geralmente aquela população em idade de trabalhar, que a gente chama de população economicamente ativa, que a gente vai ver depois, e o topo acima de 60 anos, que representa a população idosa. E o formato da pirâmide etária de um país considera principalmente as taxas de mortalidade e de natalidade, que a partir do gráfico da pirâmide etária você consegue interpretar, né, como está a situação daquele país. Então vamos começar aqui. Aqui é uma ilustração do modelo da pirâmide etária, né? Então na esquerda homens, na direita mulheres, e cada barra é uma faixa etária da população aí. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, 3 exemplos aqui de pirâmides etárias. Por exemplo, essa pirâmide da esquerda geralmente é uma pirâmide característica de um país subdesenvolvido, onde devido à alta natalidade, né, com a queda da mortalidade, leva um grande crescimento populacional, levando a ter uma base bastante larga, né, com o número de jovens maior do que o número de adultos e o número de idosos. Um país ali na fase de transição demográfica, quando começa a diminuir as taxas de natalidade, né, e aumenta a expectativa de vida, vai ter uma pirâmide nesse sentido. Então a base começa a ficar menor, aqui para o meio, na população adulta, começa a ficar maior, né, e o topo começa a se alargar. Já num país envelhecido, que já passou pela transição demográfica, como por exemplo os países desenvolvidos avançados, tende a ter uma pirâmide etária assim, um grande número de idosos,
devido à alta expectativa de vida, passando dos 80 anos, né? E uma diminuição do crescimento populacional, até mesmo uma diminuição da população, fazendo com que a base seja extremamente estreita, com a população jovem bem pequena. Então aqui são os três modelos, né? Geralmente este modelo dos países subdesenvolvidos mais pobres, este modelo você vai encontrar na maioria dos países subdesenvolvidos mais industrializados, como o Brasil, e esse modelo você vai encontrar nos países desenvolvidos mais avançados, como Japão, Alemanha e etc. Vai apresentar esse modelo aí. Então aqui você vê, né? O que é importante quando a gente vê a parte de 0 a 19 anos na base de uma pirâmide etária? As informações que ela vai dar é sobre a quantidade de jovens e a mortalidade infantil. Vai permitir aí a gente ter uma ideia. Um país com grande mortalidade infantil geralmente tem uma base ali não muito larga, né? E aí a quantidade de jovens. Entre 20 a 59 anos, que é a idade etária dos adultos, vai me permitir analisar o comportamento da população economicamente ativa, que é aquela população em idade de trabalho. Já o topo da pirâmide etária são aqueles relacionados a idosos. Eu sei que se eu tiver um topo mais largo, a expectativa de vida é maior, as pessoas vivem mais. Se eu tiver um topo mais estreito, eu vou conseguir interpretar que a expectativa de vida é menor, as pessoas vivem menos. Aqui, por exemplo, é um clássico, né, da forma com que a pirâmide etária a gente encontra, né, como já expliquei. Nos países subdesenvolvidos, a base vai ser mais larga que o topo, e nos países desenvolvidos vai ter um equilíbrio maior, com a base sendo mais estreita e o meio para o topo sendo mais largo aí. E essa aqui é a atual estrutura da população brasileira para o ano de 2010. A gente ainda não teve o censo de 2020, né? Então, para 2010, a gente pode perceber aqui que a gente está tendo um estreitamento da nossa base. Então, a gente tem cada vez mais a base diminuindo devido à nossa diminuição do crescimento demográfico, diminuição da taxa de natalidade e fecundidade, né? Aqui, a população adulta se alargando mais, mas a gente ainda não tem uma expectativa de vida muito alta, né? É a tendência que vai acontecer para as próximas décadas no Brasil, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Agora a gente vai falar sobre a distribuição da população. A concentração da população mundial pode ser explicada por fatores históricos, econômicos ou naturais. Primeiro eu vou começar com os naturais, né? Geralmente a população tende a se concentrar próximo ao litoral, devido aos oceanos e mares serem a principal forma de comunicação e transporte de mercadorias desde a antiguidade. Em áreas de planícies e planaltos que permitem aí a utilização das terras para plantio, em áreas com oferta de água, então próximo aos rios. As áreas naturais que dificultam a fixação humana são as áreas de deserto, áreas de montanhas, áreas muito geladas, áreas muito quentes, áreas florestadas, etc. Né? Os fatores históricos estão ligados ao desenvolvimento econômico e comercial, então as áreas historicamente ocupadas até hoje, desde a antiguidade até hoje, são as áreas mais ocupadas. E os fatores econômicos, né? Países desenvolvidos e regiões que têm oferta de emprego, regiões que têm oferta de recursos minerais naturais tendem a concentrar a população do ponto de vista econômico. Os movimentos migratórios são quando ocorre a imigração, entrada de pessoas de uma região ou país, e a imigração e saída de pessoas de uma região ou país, que a gente viu lá nos conceitos demográficos. A maior parte das correntes migratórias ocorre por motivos econômicos. Então são pessoas fugindo de pobreza, desemprego, concentração de renda, crises financeiras. E você também tem as correntes migratórias por motivos de guerra, como acontece em alguns países do Oriente Médio, como a Síria e alguns países africanos. E você também tem correntes migratórias devido a perseguições políticas e religiosas para determinado sociedade, como aconteceu com os judeus no Oriente Médio, por exemplo. Então, por isso, as migrações internacionais realizam-se de regiões subdesenvolvidas para os países desenvolvidos, já que nós acabamos de ver que o principal fator é o fator econômico. Então, os Estados Unidos e países da Europa Ocidental, devido ao seu desenvolvimento econômico e social, são países desenvolvidos centrais, são aqueles que mais atraem imigrantes, né? Então, os imigrantes conseguem entrar que mais atraem imigrantes. Os imigrantes que conseguem entrar nos países ricos acabam enfrentando uma série de problemas, né? Geralmente eles vivem em condições ilegais, realizam trabalhos que a população não se dispõe, que são trabalhos insalubres e trabalhos com baixa remuneração. E aí a imigração ilegal ainda traz outro problema, que é o tráfico de pessoas, né? Que é um dos maiores tráficos que nós temos no mundo. E outra questão moderna, a partir do aumento
da tecnologia e dos meios de transporte, que possibilitou o aumento da migração nesse mundo globalizado, é o crescimento da xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, né? Então é o racismo que cresce no mundo globalizado, principalmente nos países desenvolvidos, que vem o estrangeiro, o imigrante, né, como alguém que vai comprometer o modo de vida e a cultura que ele tem. É a xenofobia aí. Então, aqui nesse mapa a gente vai ver primeiro a densidade demográfica no mundo, mostrando as grandes concentrações populacionais. Então, aqui nos Estados Unidos, Canadá e na América do Norte, a gente tem aqui grande concentração na região próxima ao Oceano Atlântico, historicamente e também do ponto de vista das possibilidades naturais, região aqui da América Central, e na América do Sul a gente pode perceber aqui grande concentração que vai aqui desde Buenos Aires, Montevidéu aqui, até chegar aqui na região central do Brasil, né? E a região central aqui da América do Sul, onde tem a floresta amazônica, e a região montanhosa dos Andes, são onde tem menor concentração populacional. Na África, aqui a região do deserto do Saara e deserto do Kalahari são as regiões de menor concentração populacional, e aqui na região da Nigéria, outra região aqui, são regiões de grande concentração populacional. A gente tem Europa Ocidental e Europa Oriental, né? Aqui próximo ao polo menos, a região da Índia, pegando aqui China, Coreia do Sul e Japão, outras áreas de grande concentração populacional, densidade demográfica. Aqui vai mostrar, né, o percentual de população imigrante de cada país em relação à população total. Ou seja, quanto mais azul escuro, maior a porcentagem de pessoas que são migrantes, que não são daquele país, que chegaram para morar naquele país. E quanto mais claro, menor é a proporção de imigrantes. Então a gente pode ver aqui Estados Unidos e Canadá, uma grande proporção de imigrantes em relação à sua população, né? Temos aqui a Arábia Saudita, que acaba atraindo populações de outras áreas ali do Oriente Médio, né? Temos aqui a Europa Ocidental, a Austrália como locais aqui de grande atração populacional. Próximo mapa aqui é a taxa de imigração, mostrando aí como é que está a taxa. Quanto mais por vermelho, há uma diminuição, mais pessoas saem do que entram, né? Então taxa negativa de imigração, e para a cor verde, mais pessoas entram do que saem. Então como você vai pegar aqui, né? Brasil, por exemplo, é pouquinho mais de pessoas que entram do que saem, né? A gente vê, por exemplo, a crise na Venezuela, levando a Venezuela está bem vermelho escuro, um grande salto migratório negativo, mais pessoas saíram do que chegaram na Venezuela. A gente vê que Uruguai, Bolívia e Paraguai com algumas dessas características aqui, México devido ao saldo migratório para os Estados Unidos, né? Países africanos, alguns melhor, atraem população e outros em situação mais precária, são locais onde a população sai, né? Aqui no Oriente Médio, a Síria aparece muito de vermelho, temos aqui alguns países da Europa Oriental que as pessoas migram para a Europa Ocidental, e grande parte dos países asiáticos ali que, devido ao grande crescimento populacional, muitas pessoas também acabam saindo, buscando melhores condições de vida em outros. Então, encerramos a nossa segunda aula do quarto bimestre. Deem seu like, se inscreva no canal, deixa lá o seu comentário e até a nossa próxima aula.